Gente, que sensacionais as bonecas da Xiaomi. Vocês acompanharam? Foi muito legal. Se você não acompanhou, não se preocupe. Na quarta-feira, às 3 horas da tarde, teremos uma nova transmissão. Agora, vamos para a nossa terceira palestra do nosso ciclo de palestras. Nossa convidada mais que especial é a professora Clemilda Santiago Neto, que junto ao curador da mostra, Isidoro Diniz, vai falar sobre o escravismo colonial no Brasil. Uau, que tema super interessante! Mas como você sabe, preciso informar que a primeira edição da Mostra de Teatro Negro de Curitiba é incentivada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Contamos com a parceria da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal do Paraná, além do incentivo do IBEX. Isso sem falar que a grande homenageada dessa edição é a atriz Odelaí Rodrigues. Então bora aprender um pouco? Até mais! Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas, a todos. Boa noite. Hoje, domingo, é mais uma palestra. Hoje é com a professora Clemilda Santiago Neto, técnica pedagógica da Secretaria de Estado da Educação e Esporte do Paraná. Uma grande lutadora, né, da causa humanista, da causa negra, né? Sobretudo, ela tem um trabalho dedicado à questão das comunidades. Eu vou fazer a apresentação agora do seu currículo, um breve, porque é extenso pela história dessa mulher, dessa guerreira, e vai ser só um espaço, vai ser só um breve currículo. Vamos lá, então. Licenciada em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no ano de 1980, em 1968, cursou especialização em Educação Patrimonial pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Cursou especialização em Pedagogia para o Ensino Religioso pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Foi coordenadora de ação no campo do Grupo de Trabalho Clóvis Moura, do Governo do Estado do Paraná, no trabalho de levantamento das comunidades tradicionais negras e quilombolas de 2004 a 2007. Aqui vale um registro que esse grupo foi fundado pelo saudoso Glauco Souza Lobo, onde a professora Clemilda entregava um grande trabalho na Secretaria de Cultura naquele período. Na Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado do Paraná, de 2008 a 2009, atuou como assessora para o desenvolvimento de projetos e programas a serem implementados pelo Governo do Estado do Paraná nas comunidades tradicionais negras e quilombolas na Secretaria Especial. Na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, de 2010 a 2011, atuou como técnica pedagógica do NEREA, Núcleo de Estudos das Relações Étnico-Racial e da Afrodescendência. Então vamos dar início à palestra da professora Clemilda sobre o título Um Novo Olhar sobre o Escravismo Colonial no Brasil. É com a senhora professora, seja bem-vinda e boa sorte a todos nós. Muito obrigada, Denise. Agradeço pelo convite. É um prazer estar participando dessa primeira mostra do Teatro Negro, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão com todos e todas sobre o escravismo colonial no Brasil. Para tanto, eu trouxe aqui uma apresentação, vou estar colocando aqui para nós refletirmos um pouco sobre essas questões. Não é? Novo olhar sobre o escravismo colonial no Brasil é uma forma de refletir, deixar de lado a imposição eurocêntrica da produção do conhecimento. Descolonizando a nossa própria mente. Né? Como isso poderia acontecer? Vejam lá que o modo de colonização no Brasil
deixou marcas que estão ainda refletidas na estrutura social, econômica de poder e também nos modos de ser, saber e pensar da nossa sociedade. Esse novo olhar do qual eu estou tratando busca subsidiar reflexões que contribuam para a construção de um novo modelo civilizatório que considere diversos saberes, diversas vozes e identidades, maneiras de ser e novas formas de constituir e organizar a sociedade. Na verdade, o Brasil é um país plural. Nós somos ciganos, negros, negras, indígenas, diversas comunidades tradicionais, como ilhéus, caiçaras, pescadores artesanais, não é? Todas essas vozes precisam ser ouvidas. O Brasil, antes da chegada dos europeus, não é? Viviam aqui diversas nações indígenas. A pesquisadora Silvia de Carvalho, em seu artigo Povos da América antes da invasão europeia, essa pesquisa consta no dossiê Terra Indígena 2019, ela nos diz o seguinte: frases como descoberta da América, descobrimento do Brasil, processo de colonização evocam em muitos de nós uma imagem falsa de terras despovoadas, ou ao menos escassamente povoadas, terras sem dono, que se ofereciam a intrépidos navegantes como prêmios merecidos. E é com esse olhar que a Europa está vendo as novas terras. Tanto que, através de uma bula papal, né, uma bula papal divide as novas terras entre Portugal e Espanha, que eram os países católicos. Então, outros países não entram nessa divisão. Né? Isso não quer dizer que vão entrar na disputa, que não vão entrar na disputa. Mas nessa divisão feita pelo Sumo Pontífice, as terras estão divididas entre Espanha e Portugal. E presume-se que essas terras, Portugal e Espanha podem fazer o que quiserem. Né? O que, sem pensar que poderiam existir seres humanos aqui nesses territórios. Né? A verdade, no entanto, é bem diferente. As terras americanas eram povoadas, tinham donos. Mesmo no Brasil, onde as áreas florestais eram extensas, a densidade indígena era bem maior do que geralmente se supõe. O processo de colonização da América não foi diferente de outros processos de invasão, de lutas renhidas pela posse da terra, seguidas de sujeição e despojo da população vencida. Então, tanto Portugal como Espanha chegaram às novas terras, verificando o que é que poderiam explorar, não é? Se apossando dos territórios, ignorando a presença dos indígenas, não é? Ignorando a cultura, a forma de organização, a língua, a religiosidade. Nada disso foi levado em conta. Então, quando nós pensamos em colonização, descobrimento, seja lá o que quisermos utilizar para definir esse momento, né? O importante é sabermos que os povos originários que aqui estavam foram completamente ignorados. Então, a primeira lição que se deveria tirar do estudo, o objetivo do descobrimento, da conquista, da colonização do Brasil, é que os remanescentes indígenas, donos originais da terra, tenham direito sagrado aos seus territórios, que no final de tantas lutas ainda conseguiram preservar.
O indígena deveria, no mínimo, ser consultado, de acordo com o que preconiza a 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre suas pautas, da mesma forma que o deveria fazer qualquer brasileiro ou brasileira que se sinta descontente, prejudicado ou prejudicado. Né? Então, são vozes que estão sendo silenciadas. Né? Nesse momento em que se discute um marco temporal para os indígenas. Uhum. Né? Por que o marco temporal? Os indígenas só podem reivindicar o território onde eles estavam a partir da Constituição de 1988. Mas e anteriormente? Aonde eles estavam e de onde eles foram expulsos? Não é? Uhum. Então, são vozes que não estão sendo ouvidas, né? Que estão lutando, mas não estão conseguindo vencer essa luta. Mas o importante é que não desistem. E nós precisamos entender que luta é essa, que direitos são esses, para não julgar na base do achismo. Né? Vocês estão vendo que eu estou trazendo pesquisadores, pesquisadoras que falam sobre a temática. Não é? A escravidão. Como é que essa escravidão foi instituída? A escravidão foi uma instituição que se estabeleceu no Brasil por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses. A escravização indígena. Quando se fala em medidas efetivas de colonização, isso quer dizer que os portugueses intensificam a forma pela qual estão fazendo reconhecimento da terra, e para isso eles precisam dos indígenas, que são os povos originários. Então, vão estabelecer acordos, né? Vão conversar para entender o que é esse território e o que é que ele possui passíveis de exploração. Os colonizadores utilizaram-se de ameaças, da força física, da propagação de doenças, para forçar os indígenas a trabalharem para a coroa. Várias nações indígenas foram dizimadas por conta do conflito com os portugueses ao recusarem o trabalho de escravização. Muitos indígenas fugiram para o interior do Brasil, evitando serem escravizados. Tentando, né? Tentando evitar essa escravização. Na verdade, quando se fala em ameaça e força física, não se tem noção do que foram essas ameaças e como foi a utilização dessa força física. Aqui no Paraná, por exemplo, que se pensa que a escravização praticamente não existiu, né? É o que a história oficial coloca, e como se, vamos dizer assim, o tratamento do escravizador com os escravizados, me desculpem, foi de uma forma mais ou menos cordial. Então, vejam, em Telêmaco Borba, houve uma chacina contra os indígenas caigangues. Né? Essa chacina ela foi tão grande e tão violenta que o sangue das pessoas que foram mortas empapou à beira do rio Tibagi. Quem conta essa história são pesquisadores que levantaram essas informações. Não é? Então, esses pesquisadores é que dizem que o sangue ficou empapado à beira do rio Tibagi e escorria em filetes para dentro do rio. Mas o colonizador, ele não dizia que selvagens eram os indígenas? E isto ficou introjetado em nossas mentes.
né? Que o indígena, até hoje, como é que ele é tratado pela nossa sociedade, não é? Ficou na mente de todos e todas que o indígena é indolente, que é preguiçoso, por isso não aceitou a escravização, não é? E não sabem desse genocídio, que não foi o único que aconteceu no Vale do Tibagi, houveram outros, né? E vejam, o fazendeiro que ocasionou essa chacina, que coordenou essa chacina, ele foi premiado com 65 mil hectares de terra. Então, ele recebeu um prêmio porque chacinou os selvagens caigangues, não é? Então, como é que se pensa selvagens civilizados? Os civilizados cometendo chacinas sobre os selvagens. Então, nós precisamos refletir sobre essas questões, não é? É o que consta na história oficial. Mas essa voz dos caigangues e dos indígenas precisa ser ouvida, e essa história precisa ser contada sobre o olhar dos indígenas caigangues. A escravização da população negra africana. Não haverá tranquilidade nem sossego na América enquanto o negro não tiver garantidos os seus direitos de cidadão, enquanto não chegar o radiante dia da justiça. A luta dos negros por liberdade e igualdade de direitos ainda está longe do fim, declarou Martin Luther King na lendária Marcha pelos Direitos Civis rumo a Washington em 1963. É uma frase que traz um impacto muito grande. Mas a foto que eu trago aqui é uma foto de um manifesto, uma manifestação feita pelo movimento negro no Brasil. Os manifestantes marcham por igualdade racial em frente ao viaduto do Chá, no centro de São Paulo. Essa foto ela foi retirada do Memorial da Democracia, né? E esse ato foi uma forma de reorganização do movimento negro brasileiro, né? Então, é uma frase dita por uma liderança norte-americana, mas nós estamos podendo refletir e ver que o movimento negro brasileiro também luta por igualdade. Embora a escravidão seja uma instituição quase tão velha quanto a humanidade, jamais o tráfico de escravos foi um negócio tão organizado, permanente e vultuoso quanto se tornou depois que os portugueses estabeleceram, no início do século XVI, uma vasta rota triangular que uniu a Europa, a África e a América e transformou milhões de negros e negras em lucrativa moeda de troca. Quando saíam do Brasil e iam para a Europa, ganhos com a venda do açúcar. Quando saíam da Europa e iam para a África, retiravam de lá os escravos. E trazendo para o Brasil, ganhavam com a venda dos escravos. Dos escravizados, no caso, né? É o que nos demonstra esse mapa. Com a vinda de negros e negras do continente africano para o trabalho escravo, e tendo-se em vista a lucratividade do tráfico negreiro, a escravidão indígena foi deixada de lado. Aqui nós temos uma foto do Rugendas, que traz diferentes etnias, 1820, no Brasil. Então, negros de Angola, do Congo, de Benguela, Monjolo, Cabinda. Mas por que vieram negros e negras de tantos lugares diferentes da África? Não é? Essa é uma questão que nós precisamos responder. Negros e negras atravessaram o Atlântico por meio de uma complexa atividade empresarial, conhecida como tráfico negreiro. Uma parte importante do que foi realizado na produção material no período do escravismo criminoso brasileiro
se deu como consequência de um passado civilizatório africano propiciado pelas qualificações profissionais e treinos realizados no continente africano, diz o professor Dr. Henrique Cunha Júnior. Então, o Dr. Henrique Cunha Júnior está querendo nos passar a ideia de que houve um passado civilizatório africano. E esse passado civilizatório africano se deu por qualificações profissionais, isso quer dizer especializações, conhecimento de técnicas e tecnologias em África. Mas isso seria possível? Negros e negras em África tendo conhecimento de tecnologias e técnicas de trabalho? Será isso mesmo que o Dr. Henrique Cunha Júnior está nos dizendo? A escravidão no Brasil foi cruel e desumana. A quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalhador escravizado em nosso país associou-se com a cor da pele do africano. Essa foto aqui eu retirei do Arquivo Nacional e é domínio público, né, representando negros e negras indo para a roça, né, para o trabalho de plantio, ou para o eito, como dizia minha avó, a tia Romalina e a tia Julita. Considerando que estamos falando de memória, não esqueçamos que nos navios negreiros, tundeiros, vieram seres humanos, detentores de modos de vida, de culturas, práticas religiosas, línguas, formas de organização política, o que nos dá uma identidade social afrodiaspórica ímpar, já que por mais invisibilidade que se queira dar, integram a nossa construção nacional. Então, negros e negras que foram sequestrados em África trouxeram conhecimento, um conhecimento afrodiaspórico que aqui na colônia chamada do Brasil não existia. E era necessária para que a colônia chamada Brasil desse certo, para que os portugueses, a coroa portuguesa, obtivesse os lucros que esperavam. O professor Dr. Henrique Cunha Júnior, em seu trabalho A Arte e Tecnologia Africana no Tempo do Escravismo Criminoso, nos diz o seguinte: como eram feitos os diversos trabalhos, quais as técnicas, as origens dessas técnicas, quem as fazia, é uma discussão pouco realizada na nossa historiografia, quase nada, né, pode-se dizer. Também afirma a importância desse conhecimento para a compreensão ampla do nosso passado e da formação da nossa cultura e história. Então, todos os trabalhos que foram feitos no tempo do Brasil colônia, do escravismo colonial, foi realizado pelos escravizados. Todo tipo de trabalho, não havia trabalho assalariado. Então, tudo que se fez na época do Brasil colônia, no tempo da escravização, foi feito pelos escravizados. Há uma compreensão equivocada de que os povos africanos que chegaram ao Brasil eram culturalmente inferiores. Foi essa a ideia que o colonizador plantou, né, em nossas mentes, deixou plantado em nossas mentes, de que negros e negras eram culturalmente inferiores. Mas, pelo contrário, hoje nós sabemos que entre eles haviam trabalhadores especializados na metalurgia, na marcenaria, no trabalho com o bronze. Não é? Exemplo dessas técnicas são as esculturas em bronze produzidas na região do Benin, um dos principais portos africanos, onde se traficavam escravos para as grandes metrópoles europeias. Mas por que trouxeram negros e negras que sabiam trabalhar com a metalurgia, com a marcenaria e com o bronze? Isso nos faz pensar que
esses negros e negras foram selecionados. Houve uma seleção em África, porque se precisaria, na colônia, de pessoas que conhecessem o trabalho técnico de marcenaria, da metalurgia e do bronze. Mas por quê? Tecnologia africana utilizada no ciclo da cana-de-açúcar. Né? Então, contribuição negra africana no ciclo da cana-de-açúcar. Os engenhos e a produção de açúcar envolviam uma diversidade de especializações de máquinas e produtos, desde produtos cerâmicos, como tijolos, recipientes de barro para esfriamento do açúcar, até as grandes estruturas de madeira, como moendas e instrumentos de ferro. Essas fotos que eu trago aqui, elas foram retiradas do Museu do Escravo, o qual fica no Hotel Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí. Retrata e mostra em detalhes equipamentos em ferro elaborados pelos escravizados. Então, vocês vejam aí as panelas, né? Os pesos. Então, todos esses equipamentos foram produzidos pelos escravizados. O conhecimento do trabalho com ferro e madeira, segundo a professora e pesquisadora Helmut Beringer, 2011, os bantus predominavam entre os africanos escravizados trazidos para o Brasil, provenientes do Congo e de Angola, e eram comprados no Rio de Janeiro, nos mercados do Valongo, na atual zona portuária da cidade. Dali eram levados para as regiões das minas, dos diamantes e para as fazendas, onde eles eram os responsáveis pelo abastecimento de ferramentas como machados, enxadas, foices e instrumentos usados para a manutenção dos engenhos de açúcar. Então, todos esses equipamentos eram produzidos, elaborados pelos negros e negras africanos escravizados. Conhecimento técnico, como é que se faz a fornalha, como é que se trabalha o ferro, os cabos, né, desses equipamentos feitos em madeira, né, no facão, certo? O engenho de açúcar. Olha a estrutura do engenho de açúcar. A casa e toda essa estrutura de moendas, não é? Que nós vamos ver aqui, a moita ou casa de engenho. Então, essa edificação, a casa, que é produtora, ela abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. E essa casa era construída pelos escravizados. A moenda, onde se moía a cana, as fornalhas, a casa de purgar, toda essa operação, todos esses instrumentos elaborados, produzidos pelos escravizados, as andainas para encaixar as formas de barro onde ia o açúcar, era depositado o açúcar. A perfuração das formas para a drenagem do açúcar. A purga do açúcar. Depois eu tenho uma outra foto que vocês vão ver como era purgado o açúcar. O batimento do açúcar na parte de cima das formas para retirar o pão do açúcar, né? E assim por diante. Para o transporte, tanto de cargas de mulas como de cargas em carros e carroças, o escravizado produziu equipamentos, peças, rodas, que envolveram soluções geométricas complexas e originais. Gente, uma roda ser feita de madeira, a derrubada da árvore, a transformação dessa árvore em tábuas e depois a produção da roda, né? Essa canga que vai sobre o boi, né? Também em madeira, o couro,
que é utilizado para colocar o boi no carro, né? No carro de boi. Então, é utilizado aí o couro, é utilizado ferro, é utilizada a madeira, né? Tudo isso está nesse carro aqui, que nós estamos olhando nessa foto, que é uma foto do Debré, uma pintura do Debré, ele de um livro, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, né? Então, não é uma pintura, né? Que está demonstrando toda essa produção, toda essa elaboração. Então, quando se pensa o negro como força de trabalho, o que o português tentou colocar em nossas mentes é que o negro e a negra não somente força de trabalho, que eles não pensavam, mas quem não pensa não constrói roda, quem não pensa não trabalha o couro, quem não pensa não trabalha o ferro, não é? Então, quem não pensa não trabalha o bronze, né? Não faz a telha, não faz o tijolo para a construção da casa grande, para a construção da senzala, para a construção da casa de produção da cana-de-açúcar. Aqui eu trouxe para vocês uma foto de 3 moedas diferentes. Eu retirei da internet essas moedas, mas nós encontramos no Vale do Ribeira, nas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, 14 moedas diferentes, né? Que se assemelham a estas que estão aqui. Pensem, gente, para você trabalhar na madeira, esses cilindros, esse cilindro dentado, para que ele funcione, esses dentes eles têm que estar em consonância para quando os cilindros estiverem rodando no momento da introdução da cana-de-açúcar, esses cilindros eles precisam girar, né? E essa roda dentada precisa funcionar milimetricamente. Isso também na moenda do Luiz Eurico de Melo Neto, nessa outra moenda aqui que eu não encontrei a identificação, né? Então, eu coloquei ali origem não identificada. E aqui, essa quarta foto, ela tem os tachos para purgar o açúcar, né? Então, os tachos também eram produzidos aqui, né? As conchas. Então, são elementos que eu nem citei ainda aqui, né? Estou citando agora. Então, as conchas e os tachos. O fim do domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro em 1654 provocou uma grave crise na economia açucareira que acabou afetando toda a colônia. Por isso, a segunda metade do século XVII foi marcada pela intensificação de expedições exploratórias para o interior, como as bandeiras, que em pouco mais de 3 décadas descobriram grandes reservas de ouro em Minas Gerais. Então, como é que negros e negras podem contribuir nesse momento? Bom, nós precisamos lembrar também que as bandeiras que foram para o território de Palmas, né? Negros e negras que chegaram com essas bandeiras são os remanescentes que formaram as comunidades de Adelaide Maria da Trindade Batista, a comunidade de Tobias Ferreira e a comunidade de Castorinas. Então, são 3 comunidades de remanescentes de quilombos que existem no município de Palmas, né? Esses negros e negras chegaram com as bandeiras em Palmas. Então,
Se vocês olharem bem essa foto, hoje, nós olhando aqui, nós sabemos que era uma mina de ouro, mas pensem numa montanha de pedra, numa montanha de terra, você olhar para aquela montanha, entre várias outras que existiam, existem ainda no Brasil, e dizer: ah, essa aqui tem ouro, aquela outra não tem. Isso é impossível. É preciso ter alguém com conhecimento para encontrar esse ouro. Isso é conhecimento técnico, né? Para encontrar o ouro. Depois, precisa de conhecimento para escavar. Porque se você não tem conhecimento para escavar, você não vai encontrar ouro, você vai ter um desmoronamento sobre a sua cabeça, né? Sobre o teu corpo inteiro. E outra coisa, escavar e encontrar o veio de ouro. Onde é que está esse veio de ouro? Segui-lo para retirar o ouro, né? Uma tecnologia necessária, e aqui só haviam escravizados. Quem foi que encontrou? Quem foi que escavou e encontrou o veio de ouro? Né? Então, são tecnologias, conhecimento africano sequestrado em África, trazido para o Brasil para que a colônia prosperasse. Né? Então, esse conhecimento técnico que foi apropriado, né? Foi usurpado pelos portugueses, né? E ainda diziam que negro, quando não faz na entrada, faz na saída, né? Mas, na verdade, o detentora do conhecimento eram os negros africanos, escravizados, né? Então, vai ser um novo olhar para a escravidão, para a escravização, na perspectiva do conhecimento técnico que possuía essa população, né? Por isso, os portugueses se interessaram em trazer essas pessoas especializadas. A tecnologia africana utilizada no ciclo do ouro. Esse ciclo se inicia no século XVIII, com o seu apogeu entre 1750 e 1770. Essa fase da economia colonial focava principalmente no extrativismo mineral, nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Goiás. As explorações do ouro de lavagem em São Paulo, Paraná e Bahia. Bom, há uma disputa aí. Minas diz que o ouro foi encontrado primeiro lá. São Paulo também reivindica essa posição, né? Mas vamos ao nosso estudo. Temos que pensar que São Paulo, das minas de São Paulo, a maioria dos negros e negras que criaram os quilombos no Vale do Ribeira, tanto do lado paulista como do lado paranaense, são resultado das fugas dessas minas, tá? Minas de São Paulo. Vejam a estrutura da mina, aqui, essa foto, né? A estrutura da mina para que se possa trabalhar lá dentro, né? O feitor e os escravizados aqui. O ciclo do ouro é compreendido como o período que vigorou a extração e exportação do ouro como principal atividade econômica na fase colonial. Se vocês olharem essa foto, vocês verificam que tem os trilhos, né, em ferro, por onde passavam os carros que faziam escoamento do ouro, né? Essa mina é uma mina de passagem, né? Uma mina de ouro desativada para exploração. Ela está no município de Mariana, no quadrilátero ferrífero, no estado de Minas Gerais, né? Então, é para que nós tenhamos uma ideia de como eram as minas naquela época. Não, essa é uma das grandes, né?
porque existem outros menores, difíceis de entrar, né? Entravam no escravizado por vez. Então, existem algumas outras histórias que nós teremos, em outro momento, poderemos estar conversando sobre isso. Todos esses progressos econômicos têm como contrapartida as aplicações técnicas e desenvolvimentos de engenharia produzidos por africanos e descendentes de africanos. A bateia, por exemplo, né? Feita pelos africanos, instrumentos para escavar e revirar a lama aurífera, elaborados pelos africanos. A bateia, as formas de fundição, a balança portátil, medida do peso, caixa para o transporte e pontas para o estoque comparativo do ouro. Né? Aqui, nós vemos, sob o olhar do não negro, né, a posição do europeu, né, chapéudo, bigodudo, olha a pose, com arenque no braço, e o coloca em posição de, vamos dizer assim, uma posição de dominador, não é? Mas o negro que está em posição subalterna é que produziu a bateia e é que vai retirar o ouro para que o português enriqueça, não é? Então, o trabalhador, o conhecimento técnico, quem possui é o negro que está em posição de subalternidade. Né? Precisamos refletir sobre como é que nós trabalhamos com fotos, com imagens, com pinturas, quando trabalhamos o escravismo colonial. Né? Porque podemos perfeitamente utilizar essa pintura, né? Destacando o conhecimento e valorizando o conhecimento e a produção, o trabalho produzido por essa pessoa negra que está ali. Né? E a predominância e o poderio do português, né? Numa posição de destaque, nariz empinado, conhecimento nenhum. Está se apropriando do conhecimento e do trabalho do outro. Né? Porque alguém disse e ele acredita que é superior. Superior como? Por quê? O que é que ele tem? A não ser o arenque que lhe dá força e a posição. Nada. Superior por quê? Não é? Saveiros e outras embarcações de madeira formaram um enorme conjunto de aplicações técnicas em madeira e velas, o que nos remete aos grandes rios africanos, onde embarcações de modelos semelhantes se desenvolveram durante séculos. Eu tive a felicidade de, no município de Guaraqueçaba, no bairro do Costão, visitar algumas famílias quilombolas pescadoras, né? Que pertenciam à comunidade quilombola de Batuva, construindo essas saveiros. Tem essa parte abaulada em cima, né? Para a pesca em alto mar. Então, ainda hoje, negros e negras produzem essas saveiros, essas embarcações, que ainda são utilizados pelas comunidades de remanescentes de quilombos. Eu trouxe aqui para vocês as canoas elaboradas nas comunidades, demonstrando o conhecimento ancestral herdado e que permanece no trabalho cotidiano das mesmas. Então, toda essa tecnologia da qual nós estamos tratando aqui, elas estão lá nas comunidades, também nos centros urbanos, porque nós temos negros e negras que trabalham com ferro. Né? Eu estava conversando com o Ricardo Tomás, ele é ferreiro, e o pai dele era ferreiro, então é um trabalho que está
passando de geração em geração, né? Então, mas são vozes negras silenciadas. O Ricardo precisa contar a sua história, né? Essa história ancestral tão linda, maravilhosa, que ele tem, né? Precisamos ter orgulho dos nossos ancestrais africanos, porque eles foram escravizados. A escravização foi desumana e cruel, porque eles tinham conhecimento. Eles eram detentores do conhecimento, né? Na comunidade remanescente de Quilombo de João Surá, ainda utilizando lá no Rio Pardo as canoas que eles fazem. E aqui, eu voltando a essa foto inicial, aqui eu tive também o prazer de estar na comunidade remanescente de Quilombos de João Surá, e eu vi a construção de um barco, vi a derrubada da árvore e a construção do barco para uma procissão, né, no rio, que iria acontecer no Rio Ribeira, de Iguape, onde iam se reunir todas as comunidades de remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira, tanto do lado paulista como do lado paranaense, né? Então, todas as comunidades ali são aparentadas, né? Elas estão ali antes que existisse o estado do Paraná, né? O que separou essas famílias e essas comunidades foi a linha que cria, o marco que cria o estado do Paraná, né? Então, tem famílias, por exemplo, a comunidade de João Surá, metade está do lado de cá, do lado paranaense, e a outra metade do lado paulista. Então, o que separou foi a criação do Estado paranaense, né? Para essas comunidades, essa linha divisória não existe. É uma família só. Joias crioulas. Segundo a Ana Beatriz, vejam que eu trago pesquisadores, eu estou pesquisando dentro dessa temática, né? Então, eu trago pesquisadores que começaram o trabalho anteriormente ao que eu estou fazendo, né? Então, a Ana Beatriz, na obra dela, 2009, ela diz que, apesar da inexistência de fontes documentais, existem fatores que apontam que a produção dessas joias de maioria baiana, essas joias para mulheres negras, se dava por afrodescendentes, como negros, mestiços, forros e escravizados, pois tinham total conhecimento das simbologias e os signos das joias. Então, negros e negras joalheiros, porque joias em ouro se utilizavam em África, e muitas joias em ouro se utilizavam em África. Ao contrário do que se argumentava, essas criações são afro-brasileiras, não sendo os africanos e seus descendentes meros figurantes na história do design de joias, fornecendo apenas a mão de obra para a retirada do ouro. Na verdade, alguns estudos verificaram a herança cultural afro-brasileira no ramo joalheiro, e através dessas releituras fica claro tal viés das criações joalheiras que se perpetuam até hoje. Essas joias, elas estiveram no Paraná em exposição na Caixa Econômica Federal, essas joias de crioulas. Ao analisarmos a peça, diz a autora, observamos que a concepção formal da pulseira possui matriz africana, apesar de dos muitos elementos europeus. Então, ali, eu trago ali os braceletes em ouro, Bahia, ali tem a descrição, né, de como são essas pulseiras, esses braceletes. A Amanda Gatinho Teixeira, que é outra pesquisadora, na sua obra Tempo de Histórias, publicação do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, ela diz que as joias para as crioulas, então, ela está fazendo um trabalho como a outra pesquisadora, a pesquisadora anterior, né, sobre as joias também de crioula, né?
Então, ela diz o seguinte, que facilitavam a circulação de símbolos que expressavam resistência. Então, era impresso nessas joias símbolos que expressavam a resistência à escravidão, tornando-se subterfúgios para sobreviver na sociedade do período colonial. Então, aqui eu coloquei algumas fotos, né, da retirada do trabalho da Amanda. E, resumindo, podemos ressaltar que os significados dessas joias de crioula eram estratégias de ascensão social, sistema de créditos, porque tinha um valor, né, monetário essas joias, devoções ocultas, herança de suas culturas e crenças de origem, poder e prestígio social, investimento, entesouramento, forte significado religioso e meio de proteção espiritual do corpo, símbolo da manutenção da sua cultura, mesmo que adaptada, preservação da autoestima, resistência à condição de mercadoria, reconstrução identitária, então a minha identidade está impregnada nessa joia, meio de conseguirem a sua liberdade, entre outros. E quem tem ouro, né, tem dinheiro, né, tem poder, certo? Tecnologia africana utilizada no ciclo do algodão. Por que eu estou trazendo os ciclos econômicos? Porque essa desconstrução ela tem que ser a partir dos ciclos econômicos. Eu estou entendendo assim, que essa desconstrução precisa acontecer a partir dos ciclos econômicos, porque foi através deles que a imposição, que nos vem a imposição europeia e que o conhecimento é somente produzido por eles, né? Então, para que nós possamos deixar de lado essa imposição do eurocentrismo, que o conhecimento só é produzido a partir deles, a partir da Europa, não é isso, nós estamos aqui produzindo a partir da África, não é? Contribuições da África à tecelagem. Então, os africanos dominaram até o advento da indústria têxtil. Aí volto com o doutor Henrique, o professor doutor Henrique Cunha Júnior, né? Eu gosto muito desse autor, né? Ele, nas suas obras, ele é muito didático e de fácil entendimento as suas obras, né? E ele é especialista em tecnologias africanas. Então, ele fala que o manejo do linho e do algodão vem desde as civilizações do Vale do Nilo, o Antigo Egito. O Egito fica na África. Antes do século XVI, africanos foram grandes produtores de tecidos, exportando até para a Europa. A África negra pré-colonial, quer dizer, antes da chegada dos europeus, a tecnologia para a contribuição no ciclo do algodão, então a tecnologia do tear de pedal é uma invenção africana, conhecida por toda a África, tal como o tear vertical e urbano, com o qual podiam ser tecidas tiras finas de tecido de padrões variados e podiam ser costurados sobre tangas ou em outras peças de vestuário. O algodão era a matéria-prima, tal como a lã no Sudão, o linho, a seda e os tecidos largos do período Askia do Cam em diante eram importados da Europa, porém o veludo nativo dos balubás era famoso. Então, olha, gente, aqui está um tear antigo, né, utilizado naquele momento. A confecção de vestimentas, uma derivação comercial, assumiu importância primordial, especialmente no Timbuktu, onde, de acordo com Cati, os artesãos eram mestres alfaiates que empregavam centenas de aprendizes nos estabelecimentos conhecidos por Tindi. Isso nos sugere uma concentração dos meios de produção, cujos documentos
disponíveis não nos permitem mensurar a extensão. Então, a raridade de documentos não nos permite saber qual era a extensão que atingia toda essa produção, né? Toda essa tecelagem artesanal. Né? Essa foto foi retirada do tecilagemar artesanal, né? Então, é uma página, né, do WordPress que traz essa história. O link está aí. Quem quiser pode entrar lá para estudar, entender melhor essa história, né? Então, o ciclo do algodão no Brasil se deu entre meados do século XVIII e início do século XIX. Esse ciclo se situa entre a decadência da extração do ouro e o início da expansão da cafeicultura no país. Então, negros e negras que estão trabalhando o algodão têm a tecnologia para o plantio, para a colheita, para transformar o algodão cardar o algodão e transformar naquela pluma leve, né? Então, aqui, a dona Esperança Santana, da comunidade quilombola de Sapatu, em Eldorado, São Paulo, ela diz que, após a colheita do algodão, retira-se as sementes e qualquer outro tipo de impureza, limpa o algodão. Pode ser feito à mão ou com um descaroçador, espécie de moenda feita de 2 cilindros de madeira. Depois, carda-se o algodão, o que significa transformar os chumaços em uma leve pluma. Então, a dona Esperança, ela realiza um trabalho herdado das suas ancestrais, que nessa comunidade está sendo passado de geração em geração. Isso é testemunho dela mesmo, né? Relobissal, tecidos tradicionais da Guiné-Bissau, panos de pinte. Tecelagem fula. Gente, olha, essa tecelagem fula é arquilaquerca, pano de casamento, produzido para presentear no dia do casamento os parentes e para compor também o enxoval da noiva. Então, hoje em dia quase não se produz mais, né? Os negros e negras querem utilizar a roupa como nos Estados Unidos, né? É o que diz eu estive lendo, né? E aí esses conhecimentos ancestrais vão embora, né? Porque não estão sendo valorizados. Tecnologia africana utilizada no ciclo do café. O cultivo do café no Brasil teve início no século XVIII, mas apenas no século seguinte a produção foi grande o bastante para torná-lo o principal produto da economia do país. A partir daí, o café foi difundido timidamente no litoral brasileiro, rumo ao sul, até chegar à região do Rio de Janeiro por volta de 1760. Negros na lavoura do café, no século XIX, é a foto que eu coloquei aqui, também é domínio público, né? Para que nós possamos ter uma ideia de como era o trabalho, né, de negros e negras no cafezal, naquela época. Aqui a secagem do café no terreiro, né? A rotina dos escravizados no café, limpar o terreno, plantar, colher, e após a colheita, expor o café no sol. No segundo momento, quando os grãos já se encontravam secos, eram batidos com vara moídos em pilões. Gente, todo esse trabalho que está descrito aqui, quando você vai em uma comunidade de remanescentes de quilombos que trabalha com o café, você percebe todo o trabalho, essa rotina do trabalho, né? Então, plantar, colher, limpar, né? Após a colheita, expor no sol. No segundo momento, quando os grãos já se encontram secos,
batendo com a vara moídos em pilões, tudo isso você verifica nas comunidades de remanescentes de quilombos. Ensacado o café, levado em mulas, que eram conduzidas pelos escravizados até os portos de embarque. Na verdade, aqui já não utilizam mulas, caminhão. Aliás, no Quilombo, o cavalo agora é a moto, né? Então, tá? Mas a secagem do café no terreiro. Aqui, nessa foto, estão os implementos agrícolas em ferro e madeira produzidos pelos escravizados para plantio e colheita. Então, toda essa produção dos escravizados ainda encontramos nas comunidades remanescentes de quilombos paranaenses. Eu falo nas paranaenses porque eu só conheço os paranaenses, não conheço nenhuma. Eu conheço algumas em São Paulo, né, também. O pilão, né? Eu presenciei a Clarinda torrando o café no fogão de barro, né, no fogão de barro, e a dona Joana moendo o café no pilão. A Clarinda também moe o café no pilão, né? A Clarinda também é a farinheira na comunidade de remanescentes de Quilombo João Surá, mas em outro momento nós podemos falar da questão da farinha, que também, da farinha de mandioca, né? Que eu não estou trazendo aqui nesse momento. As peneiras utilizadas para peneirar o café, né? Para transportar, né? Aí, ó, elaboradas no momento da escravização. Aqui, essa foto está mostrando os padrões de roupa dos escravizados no século XIX, né? Mostrados no livro Escravos Brasileiros do século XIX. Mas eu trouxe essa foto aqui não por conta das vestimentas, eu trouxe a foto por conta desse material de cestaria produzido pelos escravizados, né? Até para que a gente possa comparar com as peneiras utilizadas na produção de feijão, milho e café. Essas peneiras aqui foram elaboradas pela comunidade remanescente de Quilombo de Areia Branca, de Bocaiúva do Sul. Né? A colheita do café na comunidade remanescente de Quilombos do Córrego do Franco, o café sendo peneirado na comunidade remanescente de Quilombos da Água Morna, Curiúva, no Paraná. Então, a historiografia oficial apagou o quanto os africanos escravizados enriqueceram o Brasil. Um sintoma evidente do racismo que estava por trás da instituição da escravidão em nosso país e suas consequências. Mesmo passados 133 anos da abolição, ainda as consequências desse racismo são perceptíveis. A bibliografia, né? Aqui estão os meus contatos, né? Para quem quiser entrar em contato comigo. Olá, boa noite, professora Clemilda. Boa noite. Que palestra emocionante! Então, é o que eu trouxe para refletirmos muito, tem muita coisa, muito material, mas para o momento foi a escolha, né? E nós conversamos, e você concordou, né? Então, é isso. Sabe o que é, professora Clemilda? É a questão da quando você faz para a gente refletirmos, né, sobre o tema. Isso a gente já vem discutindo isso. O que eu quero fazer é um link com o que foi apresentado aqui hoje, que nós já estamos trabalhando essa cena negra do Teatro Curitibano, que é a primeira edição, né? A senhora nos traz aqui para, né, a sociedade, para todos que estão nos acompanhando, a questão da a forma com que ela foi, que o escravismo foi apresentado, né? E é formado e deturpado
né, do ponto de vista de nos ensinar, nos trazer à luz a potencialidade africana, né, a contribuição dessa população para a construção econômica do país. Quando a senhora traz a sua palestra, a senhora alinha esse paralelo. A senhora fala dos ciclos, né, dos ciclos econômicos, a senhora está falando, não é mesmo? Claro que daí Isso. pontua a história, né? Como que isso se deu, né? Como que o ciclo do ouro se deu, né? O ciclo da cana-de-açúcar, do algodão, né? Do café. E todo esse trabalho, né, Diniz? Porque, É, na verdade, quando eu estudei, o que se falava na escravização olha como os negros sofreram. Olha, não podemos esquecer a desumanidade do escravismo, não é? Mas nós precisamos valorizar esse trabalho que era realizado pelos nossos ancestrais, não uhum. é? Mas eu acho que é uma estratégia. Eu não. Acho que muita gente acha que é uma estratégia. Foi uma estratégia essa tentativa de nos invisibilizar, dificultar materiais, dados históricos, né, que hoje nós temos muito materiais, né, professora? Muito materiais. Sobretudo nas tecnologias das artes, né? Que eu quero trazer a nossa fala para esse cenário, para esse palco, que é onde nós estamos fazendo. Essa primeira cena negra do teatro curitibano não é a primeira, porque, na verdade, na cena, nos palcos curitibanos, sempre teve corpos negros, né, representando com com as suas origens, as suas ancestralidades, os seus talentos, as suas potencialidades. Eu posso citar alguns aqui, como a própria Odelaíra Rodrigues, né? Que ela queria ser professora, né? Também. E foi, Maravilhosa. e foi para a cena, né? Nós temos também o Itamar Assunção, né? Danila Veleda, né? O Lápis, que é compositor super contemporâneo, moderno, de samba, no teatro mesmo, que nós estamos falando, eu vou trazer aqui o Jorge Vigaro, que já é a minha geração, aí tem o Ronald Pinheiro, o Geisa Costa, as novas gerações que estão aí, Pedro Ramires, que está fazendo a peça comigo, Marcel Szymanski, o Gilberto, a Kátia Drummond, né? Eu estou falando desse congraçamento dessas pessoas que iniciaram os seus trabalhos, né? Iniciaram por essa potencialidade. E quando a senhora traz essas histórias, né, pré-colonial, essas experiências, essa potencialidade negra, a gente vê a nossa capacidade, né, de construir, de colaborar com esse país, com essa nação, né, com essa civilização, e até agora a gente não viu isso ainda, no que tange a questão da reparação disso tudo. Porque quando se traz na perspectiva dos ciclos econômicos, você traz simplesmente, mesmo que não queira, a dívida. A dívida é econômica, não vou falar de dívida histórica, é óbvio. Eu estou falando da dívida econômica com essa população. É uma dívida econômica muito grande, incapaz de pagar, com tudo isso que nós temos aí. São aproximadamente 400 anos de exploração. Escravidão, mas de exploração dos seus saberes, das suas, né, da sua potencialidade tecnológica, do seu fazer, né, de todo, desde o manuseio do processo da extração do ouro, como chegar até esse metal, no transporte, né, na fundição, transformando isso em joia. Então, quer dizer, que é isso, gente? Não é, professora? E A gente precisa virar essa chave de eu concordo com ensinamento. você. E você sabe, eu acho que eu não falei. A minha avó, ela achava água com galho de sigueiro. No quintal da minha casa, ela foi, meu pai ia fazer um poço, ela foi, ela falou, aqui tem água. Pois ele furou, tinha. E É, o poço está lá até hoje. eu lembro, criança eu lembro disso. Quando chegou o ciclo do café, foi aonde eu nasci, né? Eu nasci em 58.
numa fazenda no interior do Paraná, Fazenda Cachoeira, ali no município de Nova Fátima. Então, ali, toda a região, o Paraná era o grande produtor de café na época. E a maioria das pessoas que trabalhavam na roça eram pessoas pretas, né? Tanto que meus amigos de infância são todos pretos, né? Quer dizer, a gente não tinha consciência, mas a gente sabia quem a gente era. Né? A gente vivia junto, meus padrinhos, né, de batismo, aquela coisa toda, as festas que a gente fazia, minha mãe fazia, meu pai produzia festa junina na minha casa, que era Pedro e João, né, que era homenagem ao meu avô e o meu irmão mais velho. Então, todos esses saberes das festas populares, da onde veio essa minha intuição, essa minha vocação artística, dessa percepção que era, né, como eu era, da onde eu sou, como eu venho, questão da religiosidade. Tinha também a religião católica na minha família, mas tem também a questão de candomblé na minha casa, tinha isso, com todo o medo, com todo o receio né, que rodeava todos nós. Né? E as frases que você colocou aí, a questão do eito, na roça, eu trabalhei na roça, eu sei, nossa, o eito são trechos separadas para as famílias obterem, né? As famílias que têm as famílias de 5, 6 filhos pegavam um eito maior, né? Na lavoura de café, eu estou falando que nisso que a gente fazia. Mas isso se dá em todas as práticas da agricultura, né, na cana-de-açúcar, no algodão, e assim por diante. Então, quer dizer, está na minha memória muito isso, porque eu vivi isso, né? De benzer, de achar a água, como a senhora colocou, e tudo isso a gente está trazendo para a mostra, professora, com muita honra, com muita alegria de trazer essa palestra para a mostra, justamente porque é a primeira mostra, é a primeira edição, né? Então a gente vê, olha, a gente veio daí. Nós temos 500 anos de história, nós temos 500 anos de contribuição. Na primeira edição, é só realmente um recorte de muitas contribuição, né, dessa população ao cenário artístico, intelectual na vida brasileira, na cultura brasileira. A cultura brasileira é a cultura negra, né? Evidentemente que a gente tem os recortes os outros povos que chegaram no final ali do século XVIII, XIX, né? Século XIX, século XX, né? 88, 89, que chegam os imigrantes ali, tem essa contribuição com muito respeito, mas a gente está antes. É nessa perspectiva. É evidente que a dor fica, porque há uma exploração, há um castigo, há mortes. Desde o princípio, antes de chegar em terras brasileiras, no oceano, há um cemitério de corpos negros. Sabemos tudo isso. Mas como está trazendo essas informações, é uma maneira da gente se respeitar, das pessoas se respeitarem, das pessoas brancas nos respeitarem. Porque o racismo estrutural é uma luta de toda a sociedade. É uma luta de toda a sociedade, não é uma luta preta. A luta é preta por questão de honra, por questão ancestral. Mas o racismo estrutural que está aí é uma luta de toda a sociedade, sobretudo das instituições, das escolas, das igrejas, né? Instituições jurídicas, poder judiciário, poder legislativos, partidos políticos, toda esses agentes, atores que configuram a Constituição, que configura o Estado brasileiro civilizado e civilizatório. Enquanto nós, a sociedade brasileira, não nos reconhecermos nessa potencialidade criativa, reparar, sim, políticas afirmativas, elas são apenas um reparo de espaço, de equidades, mas ela não repara economicamente. A gente precisa tratar sobre isso também. Porque nessa perspectiva, nós temos isso. Uma reparação econômica, sim. E precisamos reivindicar isto, sim. Sim. Porque se somos a população mais pobre, mas fomos a população que construiu a riqueza da população branca, que domina hoje esse país. Foi a nossa população, nossos ancestrais que construíram isso.
a população negra está na base da pirâmide, né? É. De acordo com o IBGE. Então, professor, eu quero agradecer imensamente. Se a senhora quiser também falar, deixar aqui a sua fala de finalização para a nossa palestra, eu quero deixar a senhora à vontade para isso, né? Como eu disse, é a primeira mostra de teatro negro de Curitiba. Nós estamos homenageando a nossa grande atriz, Adelaide Rodrigues, a senhora sabe muito bem quem é, pioneira no teatro, na televisão e no rádio. Ela fez também Direito de Nascer. Eu vou estar falando todo dia sobre isso. Aquela novela, ela fez Mamãe Dolores, né? No rádio e na televisão, aqui no Paraná. Enfim, com a senhora a palavra. Principalmente de estar junto com negros e negras, trabalhando nesse sentido da valorização da nossa ancestralidade, da nossa história, nossa trajetória histórica, não é? Então, eu que agradeço, né? Estou à disposição no momento que vocês quiserem, podem contar comigo. Muito obrigada e até uma próxima. Ok. Muito obrigado mesmo. Vamos em frente. A nossa mostra vai até o dia. Finaliza no dia 2 de outubro, com programações diárias, né? Tem as palestras, tem as apresentações das peças, né? Adultas, peças para criança. Nós temos uma roda de gira de conversa com temática específica, com vários atores, professores. Nós vamos estar numa também, né? Eu e a senhora vamos compor a mesa de cultura de quilombo, lá com vários amigos nossos, com quilombolas, porque nós temos que trazer Maravilha. essas pessoas, para dar voz a essas pessoas, para a gente potencializar, né? E difundir. Muito É isso. obrigado, professora Clemilda. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.